Você sabia que o homem que fez o mundo inteiro rir teve seu cadáver roubado? Nasceu em meio à miséria, cresceu num orfanato, foi perseguido pelos Estados Unidos? Estamos falando de Charles Chaplin, o gênio que transformou a própria dor em arte e mudou para sempre a história do cinema. Mas o que pouca gente sabe é que por trás do chapéu coco e do bigodinho de Carlitos, existia um homem complexo, genial, perfeccionista e cercado de tragédias. Hoje você vai conhecer a vida inacreditável de Charles Chaplin, o comediante que desafiou reis, ditadores e até o próprio tempo. Cine Cena 369. Charles Spencer Chaplin nasceu em 16 de abril de 1889 em Londres. Seu pai, Charles Chaplin Sr., era um cantor alcoólatra que abandonou a família. Sua mãe, Hannah Chaplin, era atriz de teatro musical, os famosos vaudevilles, mas sofria com graves problemas mentais. Quando Charles tinha apenas 5 aninhos, ela teve um colapso no palco. E ele, menino novíssimo, foi empurrado para frente da cortina para entreter a plateia. Foi assim, por acidente, que nasceu o artista. Pouco tempo depois, a mãe foi internada num hospital psiquiátrico e Chaplin e seu irmão Sidney foram enviados a orfanatos e abrigos públicos. Ele cresceu cercado por fome, pobreza e humilhação. Mas foi exatamente essa infância difícil que lhe deu o olhar sensível que o mundo inteiro veria mais tarde em seu personagem, em seus filmes. Aos 17, ele se juntou à famosa Fred Carnell Troupe, uma companhia britânica de comédia que viajava pelo mundo. E foi justamente com essa intrépida trupe que Chaplin desembarcou pela primeira vez nos Estados Unidos em 1910. Em 1913, ele foi contratado pelos estúdios Keystone e antes do personagem imortal que ele criou, era assim que Chaplin se apresentava nos filmes. E foi ali, com a Keystone, que ele tirou do seu inconsciente, muito provavelmente, das lembranças do seu pai alcoólatra, desleixado, o jeito de andar e vestir do Carlitos, o vagabundo. Chapéu coco, bengala de bambu, paletó apertado, calças largas e um olhar triste escondido por trás do sorriso. Um reflexo do próprio Chaplin, um homem que vivia entre a comédia e a tragédia. Em pouco tempo, ele se tornou o ator mais famoso do planeta e já ganhava $10 mil por semana, o que seria hoje o equivalente a $297 mil por semana. Com todo esse poder, em 1919, criou com D.W. Griffith, Mary Pickford e Douglas Fairbanks o seu próprio estúdio de cinema, o United Artists. Assim pôde controlar cada detalhe, o roteiro, a direção, a música, a montagem. Nesse período criou verdadeiras obras-primas, como O Garoto, Luzes da Cidade e Tempos Modernos. Quando filmou Luzes da Cidade, inclusive, ficou muito nítido seu perfeccionismo que beirava o abuso. Quem contracenava com ele sofria. Chaplin queria que os atores todos atuassem como ele mesmo. E enquanto o resultado não fosse esse, ele repetia e repetia a cena. Para você ter uma ideia, essa cena em que o vagabundo dá flores à moça foi filmada 342 vezes e o filme levou quase 3 anos para ficar pronto. Quando o cinema sonoro chegou no final dos anos 20, Chaplin resistiu. Ele acreditava que a magia do cinema estava no silêncio, no poder universal da expressão. Mesmo assim, em Luzes da Cidade, que foi lançado em plena era do som, Chaplin insistiu em manter Carlitos mudo. E o resultado foi um sucesso estrondoso. Só que a nova tecnologia tinha chegado para ficar e ele precisou falar.
e quando finalmente abriu a boca, foi para o mundo inteiro escutar. Em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, Chaplin lançou O Grande Ditador, uma sátira corajosa ao nazismo e a Hitler, o homem que havia nascido no mesmo ano e mês que ele. O filme foi sua primeira produção totalmente falada e trouxe um dos discursos mais poderosos da história da sétima arte. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. Nele, Chaplin implora por humanidade, por compaixão e liberdade num mundo tomado pelo ódio. Esse discurso ecoa até hoje e anos depois, quando o mundo teve a real noção do extermínio em massa, do holocausto nazista. Chaplin, que ficou tão chocado quando todos na Terra, disse que se soubesse disso antes, jamais teria feito o filme, porque abordava o tema de uma perspectiva mais focada na tirania e na perseguição, e não no horror indescritível do genocídio. Nos anos 1950, durante o período do macartismo, onde o mundo já vivia a Guerra Fria, dividida em dois blocos, o comunista e o democrata, Chaplin foi acusado de ser comunista por causa de sua crítica ao modo de produção industrial em tempos modernos, mesmo sem nunca ter se filiado a nenhum partido e se definindo como anarquista. Então foi perseguido politicamente e expulso dos Estados Unidos. Resolveu ir morar então na Suíça, onde viveu o resto da sua vida com sua última esposa, Una O'Neill, filha do dramaturgo Eugene O'Neill. Una tinha apenas 17 aninhos quando se casou com ele, que tinha 54. Chaplin só se casava com menores de idade. Apesar das polêmicas, o casamento durou até o fim da sua vida. Eles tiveram 8 filhos, entre eles Geraldine Chaplin, que também se tornaria uma grande atriz. Na Suíça, ele fez 2 filmes. O primeiro foi Um Rei em Nova York, de 57, onde ele manda um recado claro para o governo americano pela boca do personagem do menino nessa cena. Well, if you're not a communist, what are you? Nothing. Nothing? I dislike all forms of government. E A Condessa de Hong Kong, onde foi roteirista, diretor, e os atores eram os espetaculares Marlon Brando e Sophia Loren, que por sinal passou maus bocados com Brandon, e essa história fica para um outro vídeo sobre Brandon, que a gente ainda vai produzir. Mas fato é que durante a gravação do A Condessa de Hong Kong, ele, que não decorava fala nenhuma, é famoso por isso, disse que Chaplin era um sádico, egoísta e um tirano com todos os atores, e que o fazia repetir 1000 vezes as cenas. Em 1972, depois de quase 20 anos de exílio, Chaplin pôde voltar aos Estados Unidos, não para filmar, mas para ser homenageado. Finalmente, recebeu um Oscar honorário por sua contribuição inestimável ao cinema. Sua história se confunde com a história da sétima arte e foi aplaudido de pé por mais de 12 minutos, a maior ovação da história na cerimônia. Chaplin chorou e quem assistia chorou junto nessa cena que emociona até hoje. No Natal de 1977, aos 88 anos, em sua casa na Suíça, Chaplin sofreu um derrame e desencarnou. Mas nem a morte lhe deu descanso. Poucos meses depois, em março de 1978, seu corpo foi roubado do cemitério de Coursier-sur-Vevey. O sequestro do cadáver de Chaplin moveu tanto a polícia da Suíça quanto a própria Interpol. Só que os esforços não foram suficientes. Nenhuma pista relevante que pudesse localizar os suspeitos foi encontrada e diversas teorias de conspiração foram levantadas na época.
que neonazistas, incomodados com a lendária paródia do grande ditador, teriam roubado seu corpo, até admiradores do revolucionário ator que queriam enterrá-lo na Inglaterra, seu país de origem. Durante 10 semanas, a família ficou sem notícia nenhuma, até que receberam uma ligação dos sequestradores. Escancaradamente nervosos, tensos pelo telefone, pediram um valor inicial de resgate de 600 mil francos suíços, o que dá aproximadamente 2 milhões de reais. A viúva de Chaplin, Ona, falou que não daria. Em uma situação digna, então, dos seus filmes, das suas comédias, os ladrões foram reduzindo o preço até chegarem na quantia de 100 mil dólares, ou seja, 600 mil reais atuais. Ona, então, falou que pagaria, só que tudo fazia parte de um plano da polícia para pegar os responsáveis pelo roubo do cadáver. Um policial à paisana ia fazer a entrega do dinheiro para os bandidos com o carro da família e, na hora, a polícia prenderia os sequestradores. Só que rola um plot twist incrível. Um carteiro suspeitou que tinha alguma coisa errada quando viu um homem desconhecido dirigindo o carro da família Chaplin, que ele conhecia bem, e resolveu então seguir o carro. Aí o carteiro acabou sendo confundido com um dos criminosos, a polícia parou ele e, quando perceberam o engano, já era, tinha tudo ido por água abaixo. Só que os bandidos não desistiram e ligaram novamente. Então uma nova operação foi montada, mais de 200 cabines telefônicas da cidade suíça de Lausanne, os antigos orelhões, foram vigiados. Como consequência, a polícia finalmente conseguiu parar um polonês de 24 anos, Roman Vardot, e seu cúmplice, Gancho Ganev, um búlgaro de 38 anos. Os dois assumiram a culpa pelo sequestro do Chaplin e afirmaram que cometeram o crime pelo dinheiro que conseguiriam com o resgate. Ambos tiveram a ideia fantástica quando leram uma história parecida como essa em um jornal. O polonês pegou 4 anos de cana e seu cúmplice 1. O cadáver foi resgatado, estava enterrado em um campo de trigo e só foi localizado dias depois, a 1 quilômetro da residência dos Chaplin. E, enfim, ele pôde ser enterrado sob uma enorme camada de concreto para ser deixado finalmente em paz. Ironia das ironias, essa história bizarra teria dado um espetacular filme para Chaplin. Charlie Chaplin viveu entre o riso e a dor, a genialidade e o escândalo, a glória e o exílio. Mas o que ele deixou foi muito mais do que filmes. Nenhum outro personagem do cinema foi mais amado, o mais pop da história. Virou boneco, camisa, canecas, quadro e até uma famosa lanchonete em Ipanema, no Rio, durante as décadas de 70 e 80. Se você gostou de conhecer a história por trás do homem que fez o mundo rir chorando, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nada. E olha, tem outro vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Clica para continuar essa viagem pelo mundo do cinema com a gente. CineCine.